Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 10 de maio, celebramos São João de Ávila. Era comum na antiguidade que o azeite fabricado nas primeiras prensas do fruto da oliveira fosse destinado aos fins mais nobres. O peso da primeira pedra que produzia o azeite mais puro era usado nos ritos de consagração, as cerimônias de unção. Também o azeite que se fabricava a seguir era utilizado para queimar as lâmpadas continuamente diante do Senhor. Levítico capítulo 24, versículo 2. As forjas mais duras produzem o melhor produto de mais nobre fim. Assim também é na vida da igreja. Ao longo de sua história, as forjas da vida produziram, pelo auxílio de graça, verdadeiros dons, homens e mulheres que, mesmo diante das intempéries da existência humana, se deixaram moldar por Deus e se tornaram modelos de seguimento de Cristo. Um desses azeites fabricados na forja dos santos celebramos no dia 10 de maio. Estamos falando de São João de Ávila, proclamado doutor da Igreja pelo Papa Emérito Bento XVI em outubro de 2012. João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499 em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudou Direito na Universidade de Salamanca, mas passou por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltar para a casa dos pais e se tornar sacerdote. Com 27 anos, foi ordenado padre em 1526. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra, e ele acabou exercendo seu ministério no seu país natal. Começava a experimentar na vida as prensas de Deus. Outra prensa veio pouco tempo depois de ordenado. Em 1531, por causa de uma má interpretação de uma pregação, João foi preso pela Inquisição Real. Passando 2 anos no cárcere, deu início à primeira versão de sua obra, Audifilia, em que fala do amor esponsal entre Cristo e a Igreja, em conselhos de ascética a uma jovem que acompanhava. Segundo Bento XVI, foi ali naquele tempo de privação, de perseguição injusta, de incompreensão, que João recebeu a graça de penetrar com profundidade singular no mistério do amor de Deus e no grande benefício feito à humanidade pelo Redentor Jesus Cristo. Absolvido em 1533, retoma com fervor a pregação do Evangelho na Espanha, em várias cidades. O seu único desejo era converter as almas. Era sensível às inspirações do Espírito Santo. A igreja de sua época, que passava por difíceis provas provenientes do humanismo, do processo de reforma que instalava na Europa, atendia incessantemente os penitentes através do sacramento da reconciliação. Na vida interior, prezava pela pobreza e pela instrução das crianças e dos jovens, sobretudo daqueles que se preparavam para o sacerdócio. Além de Audifilia, classificado por Bento XVI como um clássico da espiritualidade, escreveu o Catecismo ou Doutrina Cristã, o Tratado do Amor de Deus, o Tratado sobre o Sacerdócio, o Tratado sobre os Sermões, além dos comentários bíblicos da Carta aos Gálatas e a primeira Carta de São João. Tornou-se um grande teólogo, mas como filho de seu tempo também deu contribuições humanistas, com invenções de algumas obras de engenharia.
fundação de colégios menores e maiores que depois do Concílio de Trento se transformaram em seminários conciliares, criação da Universidade de Beleza, além da proposta da criação de um tribunal internacional de arbitragem para evitar as guerras. Foi responsável pela conversão de São João de Deus e São Francisco Borgia. No seu processo de beatificação, consta que nunca pregou um sermão em que várias almas se convertessem a Deus. A eficácia de sua oração estava, segundo o próprio João, que dizia, em amar a Deus, em dedicar-se muito mais a uma vida de oração e também dos livros, em perder-se na presença do Senhor. Era nas palavras de Paulo VI que o canonizou, uma cópia fiel de São Paulo. Foi contemporâneo e amigo de outros santos como Inácio de Loyola, Pedro de Alcântara, Teresa de Jesus, João da Cruz, sinais de que tinha uma vida cercada de santas amizades, nunca é estéril. Um grande amigo que é Deus o arrebata nos nossos corações para o seu amor. E ele pede-se que tenhamos muitos outros amigos que são os seus santos. Escreveu João de Ávila na carta 222. Uma dessas amizades lhe levaria a viver mais uma prensa. Pela proximidade com Santo Inácio de Loyola, pensou em se tornar jesuíta, mas o projeto foi inviabilizado pelo comprometimento da saúde de João de Ávila. O mestre de Ávila, como ficou conhecido, passou os últimos 16 anos de sua vida gravemente doente, quase cego, morreu com 79 anos. Em 10 de maio de 1569, com um crucifixo na mão, na cidadezinha de Montila. Oremos. Senhor Jesus, assim como escreveu o santo que a cruz é elemento inegociável da vida do cristão, que as prensas, quando são vividas de um coração apaixonado por Deus, produzem os mais nobres azeites aos altares do Senhor. Dai-me a graça de passar pela cruz em ti. São João d'Ávila, rogai por nós.